Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje irei falar de uma minissérie chamada O Enigma de Andrômeda. Essa minissérie foi feita em 2008, mas também tem um filme dos anos 70 que conta a mesma história. E ambas as obras são adaptações do livro homônimo lançado em 1969 do autor Michael Crichton. Ele mesmo que também criou O Parque dos Dinossauros. O livro, que depois virou filme. É impressionante como o cara manda bem. Seguinte, eu achei muito boa essa minissérie e o final dela em especial eu achei fantástico. Então fica no vídeo até o final para saber o que acontece. Parece coisa de youtuber safado para manter a retenção no vídeo e falar esse tipo de coisa, mas eu te garanto que é verdade, eu geralmente não falo isso não. Bom, nossa história começa com um casal desfrutando de um momento a sós, quando de repente eles ouvem um estrondo nas proximidades. Eles investigam e descobrem que um satélite caiu na Terra. Apesar do aviso da namorada sobre a possível radiação que poderia ter ali, o rapaz ignora o conselho e leva o satélite consigo. Logo depois o exército chega após ter rastreado o sinal do satélite até aquele local e descobre que ele tinha sumido. Continuando a busca, os militares chegam a uma cidade remota, onde encontram dezenas de corpos espalhados. De repente, um velho apareceu diante do comboio militar e quando eles correm para ajudá-lo, um dos soldados começa a convulsionar até que ele morre. Momentos depois, outro soldado sofre o mesmo destino. Enquanto isso, o diretor da NSA, Charles Peter, recebe atualizações alarmantes do general George Manchak sobre um surto infeccioso mortal e misterioso. A cidade é rapidamente colocada em quarentena. Seguindo o protocolo, Manchak reúne uma equipe de especialistas, incluindo o Dr. Jeremy Stone, especialista em bioengenharia, a doutora Angela Noyce, uma ex-bióloga e amiga próxima de Stone, além do major do exército Bill Kane, que é um virologista especializado em doenças infecciosas. Tem o Dr. Shaw, microbiologista, e a doutora Charlene, uma patologista. A missão deles é descobrir as origens da infecção antes que seja tarde demais. Eles rapidamente informam a equipe sobre a gravidade da situação e explicam que precisam descobrir de onde veio o vírus chamado Andrômeda. No entanto, Manchak escondeu uma informação importante deles. O satélite na verdade pertence a um projeto chamado Scoop, do qual apenas ele e o presidente da NSA, Peter, têm conhecimento. A NSA é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Esse projeto era tão secreto que nem mesmo o presidente americano está ciente disso. Durante a reunião da equipe, o Dr. Stone sente que tem algo bem errado. Por que o exército estaria envolvido na operação da NASA? E por que a NASA estava lidando com o satélite que acabou de cair? Manchak se recusa a fornecer quaisquer informações. No entanto, um repórter local chamado Nash descobre a operação secreta através de uma fonte, o que poderia ser uma história significativa para ele. Manchak descobre o informante de Nash e ordena que o coronel Ferris fique de olho no jornalista para evitar que as informações sobre o projeto Scoop vazem para a mídia. Mas o diretor Peter está um passo à frente. Ele rastreia o informante de Nash, dá um fim nele antes que as informações possam ser reveladas. Agora eles estão observando Nash de perto também. A equipe de cientistas entra em uma cidade cheia de pessoas mortas para recuperar o satélite. Não parece haver uma alma viva naquele lugar, apenas corpos espalhados até onde a vista alcança. Olhando para eles, parece que tiveram mortes súbitas. Dentre os cadáveres havia um corpo queimado. Depois de assistir às imagens das câmeras de segurança, eles percebem que o vírus não apenas mata, mas também faz as pessoas tirarem suas próprias vidas. O que é ainda mais chocante é que o sangue das vítimas se transforma em poeira. Eles descobrem uma bebezinha ainda viva naquela cidade. Levando o satélite e a menina, eles encontram um velho que também não foi afetado pelo desconhecido vírus Andrômeda. O vírus também parecia não afetar os animais. Antes que aquilo vire uma pandemia, elabora-se um plano de detonar a cidade com uma bomba nuclear. Os cientistas e os sobreviventes se instalam em um laboratório ultra secreto para estudar o vírus Andrômeda. O laboratório está equipado com tecnologia super avançada e procedimentos rigorosos de esterilização para evitar que o perigoso vírus escape dali. O Dr. Stone informa a todos no laboratório sobre um plano de emergência. Há um pequeno reator nuclear dentro do laboratório. Se houver um surto de infecção, este reator pode ser ativado para eliminar todo ser vivo nas proximidades. Para desligar esse procedimento de emergência, era necessário usar a impressão digital de Bill
e uma chave de segurança. Antes que as notícias cheguem ao presidente através da mídia, o secretário precisa compartilhar essa informação com ele. Agora o presidente enfrenta uma decisão difícil, que era bombardear a cidade de Piedmont para evitar a propagação da infecção. No entanto, isso coloca o chefe do governo em um dilema devido às eleições em andamento e à aprovação anterior para a mineração de minerais no fundo do oceano, que atraiu críticas de ambientalistas e forte oposição. Bombardear a cidade poderia ser visto como um teste nuclear, o que prejudicaria muito a sua campanha. A equipe examina o satélite e nota a presença de Andrômeda dentro dele, o que impede que eles o toquem, caso contrário, eles morreriam em segundos. Outro ponto importante a mencionar é que este não é um satélite para comunicação ou vigilância. Em vez disso, é um container para materiais biológicos. Isso significa que não foi contaminado acidentalmente. Manchek definitivamente está escondendo algo. Durante a análise, os cientistas descobriram uma substância preta nos vasos. Após análise, chega-se à conclusão de que a estrutura molecular daquilo só poderia ser criada usando bionanotecnologia sintética e super avançada, uma tecnologia que está anos-luz à frente das capacidades humanas atuais. Esta substância preta talvez estivesse carregando Andrômeda dentro dela como uma concha, e de alguma forma isso pode ter colidido com o satélite e caído na Terra. Após realizar testes nos animais contaminados por Andrômeda, os cientistas encontraram coisas ainda mais estranhas. Descobriram que qualquer pessoa que toque em Andrômeda não pode sobreviver por mais de 10 segundos. O que é ainda mais estranho é que o bioagente de Andrômeda não se espalha para pessoas mortas. Esse bioagente único, o primeiro do tipo na história humana, levou todos a acreditar que deve ser de origem extraterrestre. Ele não possui nenhuma estrutura de DNA conhecida pelos humanos e sofre mutações rapidamente, razão pela qual não prejudicou os animais a princípio, mas agora está se espalhando através de animais em áreas próximas, isso devido à sua rápida capacidade de adaptação. Um xerife influenciado por Andrômeda entra em um café e começa a atirar aleatoriamente, até por fim tirar a sua própria vida. Após uma investigação minuciosa, descobre-se que Andrômeda é um micro-organismo aerotransportado, que entra na corrente sanguínea através dos pulmões. Ele então coagula o sangue, causando morte imediata. Mesmo que alguém sobreviva aos coágulos sanguíneos, Andrômeda assume o controle e eventualmente os leva à autodestruição. Após entender tudo, o Dr. Stone precisa saber sobre o projeto Scoop. Então ele entra em contato com Nash com a ajuda de um guarda do laboratório. A partir de Nash, ele descobre que o exército cercou a área de quarentena por algum motivo desconhecido, possivelmente planejando algo muito importante. Além disso, ele descobre que Manchek estava envolvido no projeto Scoop, que lidava com armas biológicas. Totalmente ciente da situação, o Dr. Stone decide confrontar Manchek e, sem outra opção, o general finalmente admite estar envolvido no projeto Scoop. Ele explica o que isso significava. Acontece que a NASA detectou uma singularidade em seu sistema solar alguns anos atrás, causando uma distorção no tempo e no espaço. Esse evento levou à descoberta de um buraco de minhoca que os físicos acreditam poder servir como um portal para viajar entre galáxias. A missão do projeto Scoop era investigar esse fenômeno e reunir amostras de formas de vida alienígenas. Quando o satélite se aproximou do buraco de minhoca, ele desligou repentinamente até finalmente cair na Terra. Esse evento deu origem à teoria sugerindo que poderia ser vida alienígena. No entanto, há um enigma em questão. Por que havia a concha que funcionava como um container e carregava o agente biológico de Andrômeda, cujos materiais que compõem o invólucro são encontrados na Terra? Embora a tecnologia para criá-lo seja super avançada, o que não parecia fazer sentido, o presidente fica mais confuso após essas observações. Ele debate se deve ou não bombardear a cidade. Era de suma importância que se agisse antes que Andrômeda se espalhasse ainda mais. Seja como for, o Dr. Stone ressalta a importância de entender como Andrômeda se espalha, sendo que testes estavam sendo feitos em prol desse objetivo. Alguns soldados se infectam depois que uma águia coloca um rato morto doente pela Andrômeda perto deles. Com isso, todos os militares são infectados e controlados pelo bioagente de Andrômeda. Eles começam a atirar uns nos outros, mas o que isso nos mostra é que até organismos mortos agora podem transportar infecções. Um daqueles soldados domina os outros, levando seu comboio direto para a base militar, realizando um ataque kamikaze. Nash tenta capturar este evento em câmera para reportá-lo mais adiante, mas acaba sendo capturado pelos soldados. Enquanto isso, uma aeronave militar atinge a altitude necessária para soltar a bomba nuclear.
Ao mesmo tempo, os cientistas descobrem outras coisas sobre o vírus Andrômeda, por exemplo, o fato dele prosperar na luz ultravioleta. Além disso, o aumento de 100% no dióxido de carbono acelera ainda mais seu crescimento, o que significa que ele não será morto pela radiação nuclear, e em vez disso, se espalhará ainda mais rápido. O Dr. Stone entra em contato com urgência para falar com o presidente. Nisso, o piloto está prestes a soltar a bomba quando o presidente cancela o ataque no último momento. Mas quando a aeronave iria retornar, o piloto perde o controle repentinamente e a ogiva nuclear é liberada. Além disso, vemos partes da aeronave começar a se desintegrar lentamente. Com a explosão, a cidade de Piedmont foi completamente destruída. O impacto foi sentido a longas distâncias. Os cientistas e o presidente ficaram chocados com o que tinha acontecido. Eles se perguntaram como isso poderia acontecer. Bom, depois de examinarem as filmagens do piloto e a forma como a aeronave se desintegrou, concluíram que Andrômeda estava por trás disso. O vírus mutou novamente e se tornou capaz de consumir materiais resistentes, como nylon. A equipe ficou intrigada com o quanto Andrômeda havia se espalhado rapidamente a partir da cidade de Piedmont. Logo depois, quando souberam sobre o ataque kamikaze lançado contra a base militar devido ao rato morto, Charlene lembrou-se do corpo queimado que tinham visto durante a inspeção da cidade. Eles perceberam que Andrômeda havia evoluído por meio de mutação e se espalhado através da fumaça de carbono que afetou os animais. O pior era perceber que a detonação nuclear fez Andrômeda se espalhar ainda mais rápido. Milhares de corpos de animais mortos estavam sendo encontrados por toda parte. Para evitar que a infecção se espalhasse por meio desses animais infectados, o exército teve que matar os pássaros com produtos químicos. Enquanto isso, Nash conseguiu enviar o vídeo do incidente para seu chefe. Quando o jornalista foi posteriormente preso, seu chefe ameaçou o secretário do presidente de tornar aquela filmagem pública. Ele avisou que, se Nash não fosse libertado, toda aquela situação seria exposta. No entanto, o secretário não se abalou com a ameaça e ordenou que o coronel Ferris se livrasse de Nash imediatamente. Sem perder tempo, o coronel Ferris incriminou Nash por terrorismo, mencionou uma bolsa misteriosa e o levou para um local estranho. Nash sabia que tinha algo errado naquele procedimento. Assim, ele arma um plano para escapar, ao que faz o piloto perder a visibilidade, forçando o helicóptero a pousar emergencialmente. Quando Nash tenta escapar, o soldado atira contra ele, mas é morto no helicóptero quando uma explosão acontece. Isso sugere que uma bomba foi colocada na bolsa para matar o jornalista, mas o tiro saiu pela culatra. Nas instalações, os cientistas se concentram em entender como Andrômeda ataca. Eles rapidamente descobrem que quando o vírus não consegue coagular o sangue da vítima, ele entra no cérebro da pessoa infectada e causa hemorragia. Isso faz com que a vítima se comporte violentamente atacando os outros até ser levada à morte. Mas a grande questão é, por que o xerife não se tornou violento antes de chegar ao café, mesmo estando infectado? Além disso, por que o bebê e o velho não foram afetados por Andrômeda desde o começo? Após ler o relatório pós-mortem do xerife, é revelado que ele tinha acidose devido a diabetes. O velho tomava regularmente aspirina porque era alcoólatra, e quanto à bebê, ela estava sentindo dores de estômago causando um aumento de dióxido de carbono no corpo. O fato comum entre esses três casos era a natureza ácida de seus corpos, o que os tornava imunes a Andrômeda. É que este misterioso vírus geralmente pode prosperar em uma faixa de acidez comum em humanos, mas esses três indivíduos tinham sistemas altamente ácidos, tornando-os imunes à infecção. Quando a acidez do xerife diminuiu, ele sucumbiu a Andrômeda. No entanto, eles não poderiam alterar a natureza ácida do ser humano porque a exposição prolongada poderia ser fatal. Fora isso, ao examinar o nível de elétrons, eles descobriram que Andrômeda é um gigantesco organismo que se divide em uma miríade de partes, cada uma capaz de sobreviver independentemente. Mais uma vez, o Dr. Stone conduziu vários testes e eventualmente fez uma descoberta. Ele conseguiu destruir um amontoado de células de Andrômeda, o que lhe deixou em êxtase. No entanto, sua felicidade não durou muito. Quando ele tentou o experimento em outro amontoado de células do vírus, não teve nenhum efeito. Isso o deixou completamente confuso, perguntando-se como isso poderia acontecer. Após uma investigação mais aprofundada, descobriram que as células de Andrômeda não apenas se adaptam no seu ambiente, mas também se comunicam entre si. Isso levantou a questão: se estavam separadas, como estão ao mesmo tempo conectadas e se comunicando? Charlene deduz que as células de Andrômeda são entidades inteligentes dotadas de consciência como os humanos.
Elas se comunicavam com outras células para se adaptarem de modo que pudessem matar as pessoas da maneira mais eficiente possível e garantir que métodos para destruí-las não fizessem efeito em grande escala. É por isso que inicialmente apenas os humanos foram afetados, depois os animais se tornaram vítimas, seguidos por materiais à base de nylon e finalmente as aves foram infectadas. Agora Andrômeda foi detectada se espalhando através das correntes de vento perto dos rios, rumando diretamente para Los Angeles. O vírus está fazendo de tudo para se espalhar o mais rápido possível. Antes que isso pudesse acontecer, o presidente rapidamente ordena o fechamento do aeroporto internacional. Charlene também avisa sua família para sair do país. Enquanto isso, Nash está preso em uma área deserta, enfrentando fome e sede. Por sorte, ele consegue uma carona, mas o Coronel Ferris descobre que Nash está vivo e ordena que ele seja neutralizado assim que for visto. Para piorar o problema enorme que tinham em mãos, houve uma disputa sobre mineração que o presidente havia aprovado e os ambientalistas assumiram o controle do navio. Se as demandas deles não forem atendidas, eles explodirão o navio. Shaw fica surpreso quando encontra um padrão no container de Andrômeda. Ele rapidamente percebe que há uma mensagem oculta ali. Após decifrar a mensagem, os cientistas descobriram um número de 6 dígitos e a frase Bacillus Infernus, e um símbolo desconhecido. O Dr. Stone conclui que, como esta mensagem foi codificada em um código de computador humano, e tendo em vista que Andrômeda veio através de um buraco de minhoca, conectado ao espaço-tempo, isso pode ser uma mensagem enviada por humanos do futuro. Talvez as pessoas do futuro estejam tentando avisá-los sobre algo que ainda não perceberam. Mesmo que não possam entender o significado do número e do símbolo, eles sabiam que Bacillus Infernus é uma bactéria extremamente rara. Só era possível encontrá-la no mar, em fontes termais profundas, e apenas em um local da Terra. Charlene lembra que a estrutura desta bactéria é única, e ela vive em um local sem oxigênio e onde as temperaturas são da ordem de 60 graus, ou seja, trata-se de um organismo resistente às condições mais extremas que o planeta pode proporcionar. A mulher conclui que talvez a natureza ácida desta bactéria possa destruir o vírus Andrômeda. Curiosamente, a acidez desta bactéria não é prejudicial para os humanos. Eles pensam que talvez as pessoas do futuro quisessem impedi-los de continuar a mineração que o presidente havia aprovado. Isso porque a indústria de mineração iria operar no mesmo local onde a bactéria era encontrada, e isso poderia colocar em perigo a existência da Bacillus Infernus. Em outras palavras, se a mineração começasse, a bactéria poderia se extinguir, deixando as pessoas do futuro sem os recursos para lutar contra Andrômeda. Ao perceber isso, eles pediram urgentemente ao presidente para fornecer Bacillus Infernus para avaliar se a teoria tinha fundamento. Inicialmente, o presidente achou absurda a teoria de viagem no tempo, mas ainda assim ele deu o que os cientistas pediram. Um grande grupo de águias sob o controle da Andrômeda atacou alguns soldados do exército, resultando em baixas significativas. Além disso, o Coronel Ferris, com ordens da NSA, deteve secretamente a família de Charlene antes que eles pudessem sair da cidade, por razões desconhecidas e sem o conhecimento do presidente. Enquanto isso, após testar a amostra das bactérias que receberam, a teoria dos nossos heróis se provou correta, pois a bactéria destruiu Andrômeda facilmente. Imediatamente a produção em massa do antídoto começa. Mas há um problema. O vírus de Andrômeda sofre uma nova mutação, representando uma ameaça para a vida aquática, sendo que poderia se espalhar para a cidade mais próxima em questão de horas. O Dr. Stone, ao revisar as filmagens do piloto minuciosamente, faz uma descoberta significativa. Ele percebe que subestimaram Andrômeda, pois sendo capaz de pensar e se comunicar como os humanos, ela poderia frustrar os planos deles. Quando o piloto hesitou em lançar a bomba na zona contaminada, as células do vírus de Andrômeda no laboratório alertaram outras células. Consequentemente, Andrômeda atacou o piloto, fazendo com que a bomba nuclear detonasse e permitisse a rápida disseminação do vírus, com a ajuda da radiação nuclear. Percebendo isso, Charlene começa a destruir todas as amostras no laboratório para evitar que as células de Andrômeda informem outras células sobre a cura que desenvolveram. Enquanto isso, os soldados do Coronel Ferris tentam localizar Nash e assassiná-lo, mas o soldado rapidamente é infectado por Andrômeda, enquanto Nash consegue escapar no último minuto. Finalmente, uma equipe liderada pelo General Manchek prepara o primeiro lote do antídoto. Eles o pulverizam na área infectada com sua equipe.
No entanto, Andrômeda ataca o laboratório depois de descobrir a cura. O sensor de ruptura é destruído, acionando um bloqueio automático e uma sequência de autodestruição. Em pânico, Shaw danificou acidentalmente o painel de autodestruição. Se eles não conseguirem parar o mecanismo de autodestruição, Andrômeda se espalhará incrivelmente rápido devido à radiação. As células de Andrômeda estão lentamente penetrando no traje protetor de Charlene, mas ela ainda se mantém no controle de si. Nesta situação crítica, ela revela um segredo. A NSA sequestrou sua família porque queriam que ela lhes ajudasse a proteger uma amostra de Andrômeda para o futuro. Caso Charlene não os ajudasse nisso, a família dela sofreria retaliações. A prioridade dos cientistas agora é impedir que o laboratório vá pelos ares. Agora só há uma maneira de alcançar o painel de controle. Stone e Bill sobem pelo duto de exaustão, mas quando a aderência de Bill enfraquece, ele começa a escorregar. Sabendo que está prestes a cair na água radioativa, ele passa sua chave de acesso para o Dr. Stone, antes de cair para a morte. Quando Shaw se junta a eles, ele percebe que precisam da impressão digital de Bill para impedir a autodestruição. Assim sendo, ele pula na água radioativa do reator nuclear, corta o dedo de Bill e o lança para o Dr. Stone. Shaw sacrificou sua vida por um bem maior, e Stone não tem tempo. Ele corre para um nível superior e desativa a autodestruição, evitando um desastre. Enquanto isso, as bactérias desenvolvidas pelos cientistas começaram a erradicar a presença de Andrômeda em todos os lugares. Nash, o jornalista mais determinado de todos, consegue finalmente ser resgatado. Só que a história ainda não acabou. A revelação mais chocante ainda estava por vir. Depois de comparecer ao funeral de seus amigos cientistas, Jeremy Stone contou à mídia o que aconteceu. Visando manter segredo sobre a última amostra do vírus Andrômeda, Bitter mata o general Manchek e o coronel Ferris. E após alguns anos, o governo, através dos seus oficiais de alto escalão, escondem a última amostra do vírus assassino, enviando-a para um satélite que ficaria orbitando a Terra. Mas veja que curioso, os números e símbolos no recipiente correspondem aos da mensagem criptografada que foi enviada do futuro para os nossos cientistas. Ou seja, o vírus que vimos causar todo este problema originalmente veio desta amostra que o governo escolheu manter. Isso significa que o vírus viajou no tempo através do buraco de minhoca que surgiu espontânea e misteriosamente próximo à Terra. E bem, aí temos um ciclo temporal infinito. Os humanos enviam o vírus para o passado sem querer, eles combatem Andrômeda, mas salvam uma amostra que vai para o passado, dando assim sequência ao ciclo de caos. Eles estavam condenados a cometer os mesmos erros eternamente. Se o governo não fizesse a burrada de salvar uma amostra, a coisa acabaria. Mas não, eles tinham que fazer merda. Agora, cara, esse é um final genial pro cara conceber em 1969, que foi quando o livro original foi publicado. O Michael Crichton costuma criar histórias bem inventivas, tentando ser fiel aos princípios científicos. Parque dos Dinossauros é basicamente isso, né? Os caras conseguem criar dinossauros utilizando o DNA vindo do sangue que um pernilongo preso no âmbar tinha sugado, isso milhões de anos antes. É muito inteligente, é claro que a coisa não funciona exatamente assim se a gente levar para a realidade, mas o princípio tem uma lógica muito legal. Além disso, os dinossauros são criados não só com o DNA extraído daquela amostra de sangue, mas também utilizando as sequências de DNA de outros animais, que seriam, sei lá, descendentes dos dinossauros ou algo assim. O filme até menciona naquela época que os dinossauros teriam penas, então é bem fiel aos conhecimentos científicos estabelecidos até então. Talvez você ache a ideia do ciclo temporal dessa série meio batida, porque já foi usada em vários outros filmes, mas lembre-se que a história original é de 1969. E se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, faça isso, inscreva-se no canal e comente, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Eu sempre tento fazer vídeos que vão para além de contar a história de um filme ou uma série, isso dá muito trabalho, então dê essa força aí, beleza? Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!